a manchete aí do Enem 45. Vitória 22 quebra anos, tabu porra. de 22 anos ao bater Fortaleza no Nordestão e O entra cara é no maior de G4. idade já, pô. Tabu grande, Clisma. E aí? Nos conte aí sobre esse jogo. Você vai trazer mais a visão do Vitória. Minhoca vai chegar para falar a visão do Fortaleza, uma visão importante também desse Fortaleza que está com início de temporada ruim. Mas vamos começar com quem ganhou o jogo. Com Vitória, 1-0, gol de pênalti aí de Mateuzinho. Exatamente, Lucas. Acho que uma coisa que a gente pode sintetizar do que foi esse jogo é que o Vitória foi mais uma vez aquele Vitória assim, com a cara de Léo Condé. Um time que é competitivo ao extremo. Acho que assim, isso é algo que a gente já pôde observar no Vitória na última Série B ali, onde havia jogos em que o Vitória não chegava a encantar ou fazer um grande jogo assim, seja coletivo ou individualmente, mas era competitivo ao extremo e conquistou muitas vitórias dessa forma. Acho que essa vitória de hoje do Vitória foi bem nessa linha. Assim, a gente viu um Vitória que sofreu um pouco ofensivamente, que para criar jogadas e quebrar ali aquela última linha do Fortaleza teve dificuldade, mas foi um time que brigou o tempo todo, variando ali no primeiro tempo, no começo de jogo em que o Vitória teve maior controle, principalmente ali os primeiros 15 a 20 minutos, marcando a saída de bola do Fortaleza, aquela marcação alta, pressionando, mordendo em cima. E aí, depois que o Fortaleza passou a ter um volume maior de jogo, o Vitória já soube se adaptar a isso também. Baixou um pouco suas linhas de marcação, bloco médio, bloco baixo, por ali, e fechando muito bem os espaços para que o Fortaleza não tivesse tanta oportunidade. É bem verdade que no primeiro tempo, o Fortaleza foi quem teve as melhores chances. Em jogadas ali, em lances que saíram de jogada individual de Moisés, uma finalização dele e outra que ele ajeitou para Caleb chutar. Mas assim, tirando esse fato que o Fortaleza teve essas duas melhores chances do primeiro tempo, o Vitória soube controlar bem na maior parte do tempo. Aquela, pecava lá na frente, pecava quando tomava a bola, essa transição ofensiva para poder atacar, seja de uma maneira mais rápida ou trabalhando a bola, tinha essa dificuldade lá na frente. Mas defensivamente, assim, no geral, nesse primeiro tempo, o Vitória teve um controle e foi bem. E acho que isso daí que entra nessa marca de Léo Condé, do que ele vem passando dentro do time do Vitória desde que assumiu. Um time que vai brigar sempre, pode não fazer a sua melhor atuação, pode não estar num dia tão inspirado, mas sempre vai competir, vai brigar muito. E pegou um Fortaleza que a gente sabe desse início de ano irregular que o time vem tendo, mas ainda assim, tecnicamente, Fortaleza tem jogadores que com capacidade de mudar um jogo, como aí foi o Moisés, que as duas melhores chances do Fortaleza passaram por ele. É um cara que tem esse poder de desequilibrar. E que aí você conta também, se o próprio Lucas Arcanjo não tivesse feito uma partida boa e feito aquelas duas boas defesas no chute de Moisés e de Caleb, a história do jogo poderia ter sido outra. Mas acho que o principal ponto de se destacar, até no primeiro tempo, segundo no jogo no geral, foi a marcação bem feita do Vitória. Acho que a gente se eu já puder adiantar um pouco aqui, dois jogadores que gostei muito, três jogadores, na verdade, que eu gostei muito nessa atuação, foram William Oliveira, PK e Wagner Leonardo, que fizeram partidas assim, praticamente impecáveis, um erro ou outro, tudo bem, cada um com sua limitação ali, mas dentro do que o Vitória se propôs, na questão de anular essas principais peças do Fortaleza no setor ofensivo, eles ali tiveram um papel fundamental. E aí, no segundo tempo, a gente viu um Vitória que voltou marcando um pouco mais atrás, com uma postura de esperar mais o Fortaleza do que teve no primeiro tempo, onde o Vitória tentou ter um controle maior da posse de bola, de poder puxar, assim, ter a bola e respirar um pouco no jogo. Isso é algo até que o próprio Léo Condé falou na coletiva, que era a estratégia principalmente ali no primeiro tempo, de ter a bola e descansar mesmo, porque o Fortaleza, com a intensidade que ele tem, assim, desde que o Vojvoda assumiu,
o adversário tem que correr muito atrás do Fortaleza. Então, é algo que o Condé tentou fazer esse balanço, saber descansar quando tivesse com a bola, trabalhar com mais paciência. E aí, querendo ou não, acabou que deu certo em certo nível, principalmente na questão de administrar o resultado do jogo. E aí, nesse segundo tempo que o Vitória voltou um pouco mais atrás, um pouco mais reativo, segurou bem, conteve as investidas do Fortaleza. E a partir do momento ali que começaram as substituições, que o jogo já tava mais truncado, sem grandes chegadas de nenhuma das duas equipes, a entrada de Zé Hugo e Luiz Adriano deram um fôlego novo para o Vitória que mudaram a cara do time. Eu digo mais até pelo fato do próprio Zé Hugo, que entrou bem, não foi jogador que teve uma participação ali no lance do gol, mas taticamente também nessa puxada de contra-ataque foi muito importante. Porque o Zé Hugo entrou no lugar de Oswaldo, que fez uma partida regular, e aí, em vez de ficar preso ali na ponta direita, Zé Hugo foi para a esquerda, e Mateuzinho, que estava ali nessa ponta esquerda, flutuando também para o meio, fazendo esse papel de um meia, passou para o lado direito de ataque do Vitória. Isso aí foi uma mudança interessante, que os dois laterais do Fortaleza já vinham demonstrando um pouco mais de cansaço e não estavam tanto com o mesmo ímpeto de estar subindo ao ataque e voltar na mesma intensidade que teve antes. Isso o Vitória soube aproveitar. Depois que fez essa mudança, conseguiu atacar mais. Foi até, acho que, um dos melhores momentos, se não o melhor momento do Vitória no segundo tempo. E começou a achar essas descidas ali nas costas dos laterais, até que chegou no lance do pênalti, né? Num cruzamento ali de PK, em que o Pochettino fez uma. Foi bizarro, lembrou até um lance de Thiago Silva, um jogo pela seleção brasileira, não lembro agora, que pulou com o braço levantado, assim, e a bola ali na mão dele, pênalti. Mateuzinho que cobrou ali, na hora que foi cobrar, escorregou, mas fez o gol. E aí, Fortaleza reclamou daí dois em toques, né? diante, Mas estava vendo o vídeo, não, acho que não tem VAR e não acho que tenha tido rapaz, dois toques, não. acompanhar a transmissão pela TV Aratu, onde estava o nosso amigo Cássio Cardoso, pelo menos nos replays ali, nas câmeras disponibilizadas, também não enxerguei esses dois toques não, Cássio. E daí em diante o Vitória soube controlar bem, na minha visão. Se fechou um pouco mais, estava buscando esse contra-ataque, e o Fortaleza, assim, foi para o nervosismo, e o Vitória soube trabalhar bem isso. O próprio Léo Condé também na coletiva falou que aproveitar esse momento do Fortaleza, apesar de ele não dizer assim literalmente, mas ele disse que o Vitória se planejou para aproveitar o momento do Fortaleza. Então, o momento do Fortaleza, dessa instabilidade, a torcida pegando no pé, essa pressão e os próprios jogadores, alguns deles demonstrando esse nervosismo para querer definir rapidamente uma jogada e aí errando muito, o Vitória se aproveitou disso e controlou bem o resultado até o final. Então, diante disso, é uma vitória assim, com a marca do técnico mesmo, com a marca de Léo Condé, que apesar de algumas peças não terem tão ido bem, o setor ofensivo do Vitória não teve uma noite muito inspirada lá no Castelão, mas defensivamente e a questão anímica do time, o comprometimento tático foram cruciais para sair com esses 3 pontos que colocam o Vitória de volta assim para valer, né, na briga por uma vaga no mata-mata do Nordestão. Perfeito, Clisma. Minhoca, boa noite. Queria te ouvir também sobre esse jogo. Clisman trouxe aí uma visão mais sobre a atuação do Vitória, a vitória do Vitória, e queria que você trouxesse uma visão também do Fortaleza, do que faltou para esse Fortaleza, enfim, ter um resultado melhor, vencer o jogo. E aí eu acho que no caso do Fortaleza, um contexto maior do momento, né, de instabilidade que o Fortaleza vive nesse início de temporada, né? É isso, Lucas, boa noite, Cássio, Clisma, galera. Mais uma vez aqui entrando de madrugada, já estou se tornando especialista em sempre entrar de madrugada. Mas o jogo de hoje, ele foi um jogo que eu considero até um jogo mais abaixo, tecnicamente falando, né? O Vitória parecia muito desgastado, o segundo tempo mostrou até mais isso.
O primeiro tempo ainda teve, né, o Vitória, acho que começou bem os primeiros minutos, e dava para ver o bom de você estar no estádio, né, na cabine, assim, no caso lá da rádio que eu estava, porque você via aonde o Vitória, os primeiros minutos, era melhor que o Fortaleza, que é algo que o Fortaleza vem atravessando nas últimas partidas. O posicionamento dentro de campo, assim, do Fortaleza era... Quando tinha uma disputa de bola, você via 2, 3 jogadores do Vitória cercando a jogada e você tinha um do Fortaleza. Então, muitas vezes, quando você vê, assim, de uma maneira recorrente, o adversário que o Fortaleza enfrenta ganhando é porque o posicionamento do time não tá legal, né? E eu acho que isso se deve muito pela maneira como... Eu acho que principalmente esse momento de estabilidade, claro que tem a responsabilidade dos jogadores, tem a diretoria, o Marcelo Paes até falou também pós-Vojvoda hoje na coletiva, falando do momento e tudo mais, ele até colocando ele o principal culpado dessa situação. Mas eu acho que nesse momento, há uma questão mais da comissão técnica. É difícil, às vezes, você trabalhar quando você tem várias peças do seu elenco jogando mal. O Lucero tá mal, Marinho tá mal, Pikachu não tá bem. Tá? São pouquíssimos jogadores nessa primeira temporada que estão jogando bem no Fortaleza. Mas eu ainda acho que o Vojvoda, às vezes, ele complica um jogo que, teoricamente, não era para ter tanta complicação. Eu não digo nem pelo jogo de hoje, não. Assim, hoje o Vitória começou muito bem. Mas no segundo tempo, quando o Vitória sente que, tipo, cara, vai ser difícil, vamos tentar se proteger para jogar, quem sabe, aí para uma escapada, um erro do Fortaleza, que foi exatamente assim que saiu a vitória da equipe baiana, né? Então, eu acho que o grande problema do Fortaleza que ele tem atravessado nesse momento são escolhas que o Vojvoda tem pensado e carências que você tem no elenco, né? Então, jogadores que estão em uma fase e tudo mais. Então, assim, não dá para aceitar Pedro Rocha ser titular nesse momento do Fortaleza. Se o Lucero não jogar, né, já que é o único centroavante que tem, o Pedro Rocha não pode ser essa peça. Não pode ser essa peça. O Moisés, por exemplo, antes de chegar no Fortaleza, ele jogava até mais como referência do que o Pedro Rocha. Você tem o Yarley, um garoto da base. É ruim apostar no jogador da base se o Lucero não jogar. Mas você tem que colocar um jogador que sabe fazer a função. Hoje o Pedro Rocha não sabe nem exercer essa função. Fora outras coisas que ele andou tentando, né? Assim, tipo o Pochettino, que entra no segundo tempo e comete essa penalidade. O Pochettino já ganhou várias oportunidades. Começou como titular, perdeu essa titularidade, jogando mal, seguia como titular, mesmo jogando mal, continuava sendo acionado no segundo tempo, e hoje não fazia sentido nenhum o Pochettino entrar. Nenhum sentido. E aí corrobora mais ainda com a penalidade que ele comete, né? Então, assim, o Fortaleza contratou o Rossetto, teoricamente, para ser um titular. Esse jogador não pode jogar 20 minutos, sabe assim, jogar 20 minutos de uma partida. Não joga desde novembro, tá sem ritmo, mas não pode jogar 20 minutos. Esse jogador em 20 minutos não consegue mostrar, pelo menos, a qualidade que se espera dele, entendeu? Então, assim, eu acho que o Vojvoda ele tem insistido em jogadores que não estão rendendo, fazendo algumas situações que não estão dando o devido encaixe. E ainda o fato de um time que... E aí, isso que o Clisman estava dizendo. O Fortaleza tem mais qualidade. Mesmo o Fortaleza não tendo jogado bem de novo, você olha os 90 minutos, a sensação de que o Fortaleza merecia mais o resultado do que o Vitória. Se você olha até o Clássico Rei, ali eu não sei se ele merecia mais não, foi um jogo muito igual, mas talvez o empate. Mas ele poderia ter vencido também, entendeu? Então o Fortaleza ele tem tido jogos no modo aleatório, ele não tem a predominância. Porque nem sempre você precisa ser predominante contra o adversário, mas você precisa ter segurança. E até, às vezes, jogando mal, você descobrir maneiras de como ganhar uma partida sem você estar bem. O Fortaleza, nesse momento, ele não tem nada. Não tem performance, não tem, sabe, jogar de maneira reativa e joga por uma bola, ou um jogador especificamente. Não, é uma dependência desse atleta. Não tem. Fortaleza, hoje, ele é um avião que tem vários problemas, né? Que está ali passando pelas dificuldades que está atravessando. Então, eu acho que, nesse momento, hoje, há uma responsabilidade, o próprio Vojvoda admitiu, né? Até colocou uma frase, né? Hoje não tivemos sangue, né? Não foi um time sanguíneo, assim, na ideia de ser um time mais... Eu usei essa expressão uma vez, tiraram onda aqui, né? Quando eu falava que o time era sanguíneo, ele falou dessa forma. E aí, quando você começa a lembrar, assim, de alguma chance que o Fortaleza perde, teve uma do Marinho, o Clisman vai lembrar,
que o Marinho sai, dribla, aí quando é para bater, ele dribla de novo, dribla e perde a bola e tal. Esse tipo de... Porque eu não acho... Uma vez falou Marinho ou Romarinho? Só para... Marinho. Não sei, pô. Porque tu descreveu o mesmo jogador. Simplesmente é o não, mesmo mas eu acho que tá... Com a tá diferença de qualidade, pelo amor de Deus. Mas é porque eu acho que o momento, assim, isso dá para ver não só com o Marinho, outros jogadores também passam por isso, né? O Cero, por exemplo, tá muito mal mesmo, assim. Todos os jogadores que vieram do banco entraram mal, assim, acho que talvez o Escobar é o que escapa, assim, mais ou menos. Mas o que eu quero falar no geral tem muito a ver com é aquela coisa, não é ansiedade, porque já me perguntaram isso uma vez. Tá achando que é ansiedade, meu? Não é, às vezes não é ansiedade, às vezes tá tudo ali desenhado, faz tudo o desenho correto, tem a qualidade necessária para criar a jogada, tabelar, bola na esquerda, aí vem o Moisés, limpa, e aí na hora de finalizar, não finaliza, tenta mais um drible, ou tenta dar um passe. Na hora de trabalhar mais a bola, tenta dar uma finalização, a finalização sai torta. Essa tomada de decisão do Fortaleza é que tá precária, entendeu? Porque eu não acho que aí foi uma coisa que deu para ouvir. Hoje foi aquela derrota realmente que a torcida ficou com raiva, foram 15 mil pessoas na Arena Castelão, e aí você viu de praxe, né? Depois que perde o clássico e perde agora esse jogo dentro de casa, time sem vergonha. Eu não acho que está faltando vergonha ao Fortaleza, está faltando tomada de decisão certa. Eu não acho que o time está deixando de correr, eu não acho que o time está fazendo partidas horrorosas, como alguns falam. Eu acho que o Fortaleza ele está errático, principalmente no último terço. A quantidade de vezes. Isso aconteceu no primeiro tempo. Houve um momento que o Vitória estava com muita dificuldade na saída de bola. Eu acho que o Vitória perdeu umas 3 saídas de bola assim, seguidas. Bolas no pé do Fortaleza. E o Fortaleza não aproveitava isso, entendeu? Então, esse tipo de não ter efetividade, tudo bem, você perde um lance ali. Mas de maneira insistente, sabe? Um jogador vai lá recuperar a bola, aí o outro vem, bate nele, a bola sai. É um time atrapalhado. Hoje o Fortaleza é um time atrapalhado em campo. Então, ele consegue acertar, mas esse acerto, muitas vezes, gera um erro seguinte, entendeu? Nunca é um acerto com outro acerto e tudo mais. Então, acho que o resumo dessa derrota para o Fortaleza, ele é novamente um alerta para que o Vojvoda consiga, né, trazer mais os jogadores estarem mais focados. Às vezes essa má fase acontece, é natural, mas eu acho que eu diria até que essa má fase é até mais preocupante, porque aquela má fase de 2022 havia uma Libertadores para você meio que justificar, havia um elenco mais limitado, havia o fato de você estar jogando com adversários mais complicados. Agora não. Agora o Fortaleza, até agora, não ganhou nem de time de Série A, nem B, nem C. Só venceu equipe de Série D e sem divisão. E eu nem me apego só a esse fato, não. O Fortaleza poderia ter vencido o Clássico. O Fortaleza poderia ter vencido hoje, por exemplo. Mas não é esse o ponto que eu quero destacar. É a maneira segura que a equipe joga. Como é que o Fortaleza sai de uma partida sem tomar gols? Como é que o Fortaleza sai de uma partida fazendo o primeiro, depois fazendo o segundo e tal, tendo realmente a qualidade que ele demonstrou nos outros anos? E aí, para fechar, essa questão de tomar gols, por exemplo, esse já é o 6º pênalti que o Fortaleza comete já na temporada. E boa parte deles na Copa do Nordeste. É só lembrar, o pênalti que o Zé Wellison faz no jogador do esporte é ridículo, pô. Ridículo. Não é nem uma disputa de bola, ele simplesmente puxou antes da bola chegar, entendeu? Então, assim, o pênalti que o Tite faz contra o América de Natal, ridículo. O jogador não ia alcançar, ele comete o pênalti. Hoje, a mesma coisa. O Pochettino levanta o braço. Então, assim, são pênaltis. Não é um pênalti ali de disputa, onde o juiz interpreta uma carga e tal, ou o jogador tem que fazer ali, porque o jogador ia fazer uma chance clara. São pênaltis ridículos. E olha que o Fortaleza, muitas vezes, não está jogando bem. O jogo contra o América de Natal não estava jogando bem. O jogo contra o Sport não estava jogando bem. A vitória estava aliviando a performance, entendeu? Então, muitas vezes é isso. É um time que não está tendo o controle, o emocional, muitas vezes, enfim, a inteligência emocional de lidar com o jogo. De quando, principalmente, porque se o Fortaleza toma o primeiro gol, assim como era no ano passado, Fortaleza se acaba, assim, ele fica totalmente perdido. E raras vezes, como foi, por exemplo, contra o Ferroviário esse ano, ainda conseguiu um empate. Então, o momento hoje é de uma crise. Queira ou não, é uma crise, apesar de que você pode garantir a classificação, mas tudo vai depender do complemento da rodada amanhã para saber o quanto o Fortaleza ainda vai necessitar para essa última rodada contra o Maranhão fora de casa. O que é que o torcedor do Fortaleza tem que
torcer amanhã, como é que é a conta para chegar em boas condições na quarta-feira, Minhoca? Na verdade é o 13, que realmente, até a gente foi saber a informação com o pessoal lá da Paraíba, lá na rádio, vão poupar mesmo contra o Ceará. Eu acho até estranho, porque eles estão pensando na final do Paraibano, né? Só que, aliás, semifinal, se eu não me engano. Só que a semifinal só daqui a uma semana, né? E eles vão poupar, acredito que no final de semana e no meio de semana, mesmo tendo chance ainda de classificação. Mas o 13 vai poupar para esse duelo, enfim. O 13 não pode ganhar e o Náutico não pode vencer, né? Essa é a combinação que ainda deixa o Fortaleza na segunda colocação. Hoje teve um gol fundamental para o Fortaleza. Na última bola do jogo, o América empata, o que fez com que o Fortaleza, né, não perdesse essa segunda colocação. Mas são esses dois jogos, né? Acho até que o jogo de amanhã, Náutico CRB, claro, mas assim, é o jogo, talvez, isso a gente já tinha falado, né? Na quinta-feira no Raio X. É o jogo com mais peso, mas esse 13 Ceará também tem um peso, porque o 13 também ainda pode chegar. E aí, caso o Fortaleza perca essa segunda colocação, aí tem dois cenários, né? Eu ainda acho que o Fortaleza vai passar, né? Assim, vai ser a classificação culposa, né? Que é sem intenção de passar. Mas eu acho que o Fortaleza passa. A questão é saber se ele vai ainda ter o mando para essa segunda, para as quartas de final, ou se ele perde esse mando. Tá se esforçando para não ter. Tá se esforçando para não ter. Não, e os outros também, é isso que eu tô dizendo. Assim, na prática, tá tudo culposo aí, entendeu? Não, mas os outros estão ali numa escala assim, podia ter um pontinho a mais aqui, outro ali, mas os outros estão ali. Bahia e Fortaleza vai ter uma diferença muito grande para o terceiro. Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, até agora, foi a mesma coisa. Por que o Náutico não saiu do G4? Porque tem muita mais gente incompetente. Por que o Fortaleza não perdeu essa segunda colocação? Porque todo mundo que tá abaixo do Fortaleza é mais incompetente ainda. Porque daria para ter feito melhores pontos, principalmente o próprio Fortaleza. Eu estou dizendo que, para o contexto do Fortaleza hoje, para garantir essa segunda colocação, ele além de secar, porque assim, eu acho que é muito mais na base do Náutico, né? Porque o Náutico pega na última rodada do América de Natal, já eliminado, então praticamente, se o Náutico vencer amanhã, o Náutico, ele se coloca como a equipe que deve terminar na segunda colocação com a maior possibilidade, né? E aí fica a dúvida se o Fortaleza termina em terceiro, termina em quarto, pode ainda terminar em quinto, mas eu acho mais difícil. Mas imaginando essa possibilidade de terminar em terceiro ou quarto, aí é que pode ter esse desenho, né, de encontrar o Bahia logo numas quartas de final. Embora eu ainda acho que no cenário do Fortaleza ainda pode. Só que aí tem um outro detalhe também que a gente falou também, né, Cássio, no Raio X, que é o Fortaleza, teoricamente, ganhando hoje, já estaria classificado, e aí pouparia no meio de semana para pensar na final. Arrumou um problema. Vai e aí com a obrigação. Para no sábado, a final do Ceará está no sábado. Isso. E aí, queira ou não, vai ter que colocar. Porque assim, como o Vojvoda não tem um time titular e alguns jogadores estão lesionados, né? O Ting e tal, não deve jogar na quarta-feira. Pois você vai ter que jogar de novo com o Dudu, né? O Dudu é um jogador que se desgasta muito e tal. Então, muitas das coisas que o Fortaleza vai ter que se esforçar contra o Maranhão, que é uma equipe. O Maranhão vai pegar o Bahia amanhã, né? No caso, hoje ainda. Possivelmente deve sair derrotado. Mas é uma equipe que, se você der margem, e o Fortaleza tem dado margem para todo mundo, o Fortaleza pode se complicar e acabar não vencendo. Mas, enfim, né? Qualidade que o Bahia vença, e a tendência é que o Bahia vença o Maranhão, dá para dizer que o Maranhão jogará completamente dentro do jogo para ir para as quartas de final. Ele jogará completamente a Vera contra o Fortaleza para tentar buscar essa vaga nas quartas de final. Não vai ser um jogo de tem que acontecer um bocado de coisa, vai ser um jogo de, basicamente, o foco do Maranhão vai ser no Castelão, de São Luís, no caso. E o Vitória, antes da gente ir para os individuais, só dar uma passada rápida aí no que o Vitória tá vislumbrando aí. Foi a sobrevida, né? Agora o Vitória tá com a faca e o queijo na mão, claro, que não depende ainda só dele, vai depender dos jogos de amanhã. Mas para quem tava numa situação de praticamente fora da disputa, esse resultado foi gigantesco para o Vitória. Porque a gente falava muito do Botafogo da Paraíba, que talvez fizesse 4 pontos e tudo mais. O Vitória, se empatar, só chegaria a 12, ia ficar muito complicado. E se o Vitória ganhar o último jogo dele, obriga o Ceará, por exemplo, a ter que vencer seus 2 jogos. Tem que ganhar amanhã e tem que ganhar do Itabaiana, que aí é o que a gente já considera 3 pontos. Então, o Vitória, nesse momento,
para mim ele colocou uma boa possibilidade. Claro que eu acho que o que fez esse triunfo não, você não pode falar triunfo, né? Esse resultado positivo do Vitória, ele deixou, na verdade, a situação do grupo A mais elevada quanto à classificação, eu diria. Porque se acontecer a lógica de amanhã, o Ceará venceu 13, se amanhã tiver vitória do River, por exemplo, se isso acontecer, aí a gente já está naquele cenário onde pode ser que 14 pontos seja o ponto de corte, 13 já possa ser a classificação arriscada. No caso, por exemplo, o Ceará, né? Empatar e vencer já pode não ser suficiente. Então, para mim, elevou a pontuação, porque teoricamente a gente não contava, né, que o Vitória fosse vencer o Fortaleza, e como venceu, na minha avaliação, sobe um pouco o sarrafo aí da classificação. Então vamos lá, vamos pro campinho do Vitória aí, que venceu o jogo. Pedro, solta na tela aí. E aí Klinsmann fica à vontade para ir montando como ele viu, né? Essa escalação do Vitória e os destaques aí dessa vitória de hoje do Vitória. Simbora. Acho que, como trouxe um pouco na análise do jogo, teve algumas peças que aí, principalmente pela atuação na parte defensiva, se sobressaíram muito, que aí são PK, Wagner Leonardo e William Oliveira. Eu acho que ainda vale destacar Lucas Arcanjo, que também foi importante quando foi acionado. Mas, falando logo desses três, primeiramente, a missão ali principal desse setor, esse lado esquerdo do Vitória, era parar Marinho. O PK é um lateral que tem muita atribuição ofensiva no Vitória. Um cara que geralmente tem essa liberdade para ir até a linha de fundo, fazer esse cruzamento, fazer uma tabela, enquanto o Zeca é o lateral que segura mais, que fecha ali a linha com os dois zagueiros, e PK geralmente tem essa liberdade. Para esse jogo, não. Condé já fez essa mudança, colocou o PK segurando mais, subindo menos, trabalhando mais essa bola ali, cortando ali da lateral para o meio. Não teve, pelo menos no primeiro tempo, não teve tanto essa liberdade de ir até a linha de fundo. E aí, assim, por ser um cara com características mais ofensivas, por ter toda essa questão, de certa forma eu fiquei um pouco temeroso pela forma que ele entraria ali, com essa missão de segurar o Marinho, mas assim, a partida dele foi primorosa. Acho que jogou bem pra caramba. Ele defensivamente foi o principal referência, eu acho, ali naquele setor, já que o Marinho vinha sendo muito acionado. E Wagner Leonardo também dando essa assistência. Então, essa assistência ali pelo lado esquerdo, na defesa. Então, acho que isso chamou muito a atenção. Só um parênteses aqui, que a galera tá dando um toque aqui no chat, que das substituições, que no caso de Rodrigo Andrade, quando ele saiu, Dudu estava suspenso, não entrou no jogo. O Jean Mota. Acho que isso foi Jean Mota. Mas tá ali já. E ali o outro. Não, Castilho, e o outro titular, que Castilho, no caso, é Leonaldi. Mas isso aí a gente faz esse ajuste já. Mas tá todo mundo ciente, né? Que o meio de campo, William Oliveira, Rodrigo Andrade e também o Leonaldi. E aí, assim, acho que esses dois jogadores, Wagner Leonardo e PK, ali pelo lado esquerdo defensivo do Vitória, seguraram muito bem, tiveram uma atuação muito boa. Dos volantes, eu destacaria o William Oliveira, que é um cara que, pelo menos para mim, por um gosto pessoal de um volante que tem essa capacidade de não só desarmar, de ser só o cão de guarda, mas que também sai para o jogo, como o Dudu faz, como o Rodrigo Andrade faz, acho que o próprio Leonardo também. O William Oliveira é um pouco mais limitado nessa questão, de ser um cara de passe, que contribua mais na parte ofensiva. Mas aí a questão minha, assim, a questão de eu não gostar tanto, mas a atuação dele ali, cobrindo a entrada da área, foi muito, muito, muito boa. Acho que a melhor partida que eu vi de William Oliveira, até também pelo nível de exigência, tecnicamente, o time do Fortaleza
Se compara aí com o Bahia, nesse nível de exigência que o Vitória já enfrentou nesse ano. Então, gostei muito da atuação dele e acho que vale realmente essa menção. Foi o melhor ali dessa trinca de meio de campo do Vitória. Mateuzinho também, taticamente, também teve um papel muito importante de segurar Dudu ali naquele lado direito de ataque do Fortaleza. Dudu é um cara que faz muito ultrapassagem, chega na linha de fundo, faz essas combinações com o Marinho, mas Mateuzinho ajudou muito nessa questão, e também pelo fato dele estar jogando ali muito em cima nesse lado que Dudu ocupa, já dá uma preocupação maior para o lateral do Fortaleza. Então, obrigatoriamente, ele já vai ter que atacar menos, porque vai ter que resguardar esse setor. Então, gostei bastante dessa atuação. Era a principal válvula de escape do Vitória, mesmo o time sem ter tanta criatividade na partida, sem ter criado tantas chances, mas foi um cara que buscou o jogo, deu opção, apareceu de um lado, do outro, pelo meio, pisou na área. Enfim, um cara muito regular, tem jogado muito bem, já desde o ano passado, naquela reta final de Série B, agora também começou muito bem o ano, então vale essa menção. E aí, para a gente pegar, logo para colocar as coroas, eu colocaria, se Pedro aí já tiver apto para colocaria o melhor em campo PK, a coroa dourada aí para ele. A coroa prateada, segundo lugar, William Oliveira. E em terceiro lugar, iria de Wagner Leonardo. E aí ficaria, no caso, uma menção honrosa, apesar da gente não ter uma coroa para isso, mas uma menção honrosa para Mateuzinho, autor do gol, que também foi a principal peça do setor ofensivo do Vitória. E aí, pela questão aí das bolinhas aí nessas cores, não sei exatamente como é o critério que a turma estava fazendo. Estava acompanhando o que o Márcio estava falando no jogo contra o Sport. É da esquerda para a direita. Uhum. A diminuição, ou Então, seja, eu falo assim, até pela questão de colocar o verde mais forte, de uma atuação muito boa. O verde claro é o melhor, assim, da esquerda para a direita. Uhum. E se Fica à você vontade. achar dois caras, pode ficar totalmente e pode à vontade. botar quanto quiser, jogadores, enfim. E isso, se achar que dois jogadores foram verde claro, o melhor verde, você bota os dois e de repente igual. Mas esse fica com a coroa. Ou pode se não teve nenhum verde, não é o caso que eu tenho que vencer assim, mas não teve nenhum verde, enfim. Você pode espalhar aí as cores como quiser. Beleza, então nesse verde claro, coloca nos 3 jogadores que tiveram a coroa e também em Mateuzinho, acho que os 4 que realmente merecem. Caso o primeiro verde, Pedro. Não sei se é pela cor aqui da tela, mas é o primeiro verde. PK, William Oliveira, Wagner Leonardo e Mateuzinho. E aí, esse segundo verde, esse verde musgo, colocaria para Lucas Arcanjo, Camutanga. E tô vendo se mais alguém mereceria assim essa pontuação. Eu acho que fica de bom tamanho para esses. E o amarelo ali de uma atuação mais regular, até distribuiria para o restante mesmo. Zeca, Leonardo, Rodrigo Andrade, Oswaldo e Alejandro, além também dos substitutos. Acho que pode ser, porque assim, acho que Zé Hugo teve uma boa participação realmente dentre os substitutos, mas acho que ainda não. Ele já fez partidas melhores, então acho que ainda não seria para esse verde musgo aí, esse segundo verde não. Mas foi um cara importante quando entrou. No geral, não teve ninguém com uma atuação ruim, um ou outro tem uma oscilação, mas compensou em outros fatores, como o próprio Rodrigo Andrade, que seria um caso, assim, defensivamente em alguns momentos ajudou bastante, cobriu, mas nessa função que ele teve de ter que sair um pouco mais, de pisar mais na área, aparecer ali na armação, não conseguiu aparecer tão bem como em outros jogos já fez, mas no geral acho que é isso. Zeca sofreu um pouco ali com Moisés, mas no geral ele até segurou bem a marcação por aquele setor. Camutanga também vinha fazendo uma partida boa,
até ser substituído, entrou Zapata que não jogou bem em outras partidas que ele foi acionado, mas pelo menos nessa agora não comprometeu. Luiz Adriano brigou lá na frente, Alejandro também, mas pouco produziram, a mesma coisa Oswaldo. Mais na questão de anímica mesmo, de brigar e ser esse time competitivo, o Vitória conseguiu fazer sua parte e foi como tem sido desde que Léo Condé assumiu. Mas aí a nota desses jogadores seria um pouquinho mais alta se individualmente, né, tecnicamente tivessem sido um pouco melhor. Mas, no geral, é isso aí, a minha avaliação. Tem Léo Condé, você coloca. Tem que escolher uma cozinha para ele também. Beleza. Léo Condé, acho que esse segundo verde tá de bom tamanho. O verde musgo tá tranquilo. Fez uma escolha boa, pelo menos na parte defensiva. O Vitória soube se postar bem em várias situações, conseguiu conter bem Fortaleza. Pelo a questão individual, tecnicamente, alguns outros jogadores conseguiram se sobressair, criar chances, né? Mas no geral, defensivamente, Vitória foi bem e ofensivamente foi que realmente pecou um pouco mais, faltou, ficou em dívida nesse jogo, mas foi o suficiente para conseguir os 3 pontos. Perfeito. Vamos mudar aí agora para o campo do Fortaleza, Pedro. Para Minhoca trazer aí a análise individual dele e como é que foi esse Fortaleza de Vojvoda hoje, nesse sábado no Castelão, Minhoca. Começar logo com o Vojvoda, né? Para mim, o Vojvoda vai com laranja novamente aí. Acho que no clássico eu já tinha colocado assim também. Acho que ele pode fazer melhor pelo elenco que tem. Há combinações que eu consigo imaginar que ele possa talvez testar. O Vojvoda ele tem insistido muito em jogadores que não estão bem, né? Como eu citei, o caso, o Rosseto foi contratado, não ganhou 1 minuto sequer, sabe? E eu não sei o quanto isso também atrapalha até a confiança do jogador. O Hércules hoje estava no banco, tudo bem. O Hércules é um jogador que não dá para cobrar do Vojvoda. O cara voltou hoje, já bota não, entendeu? Até porque o jogo já estava mais complicado. Mas administrar o elenco como ele está administrando, não tenho gostado. E esse jogo, novamente, vai mais na conta do Vojvoda do que nos atletas que também têm responsabilidade. Deixa eu logo começar com o negativo, que eu acho que vai ser mais fácil selecionar. Vou começar com Pedro Rocha. Pedro Rocha vai com o vermelho aí mais destacado. Pior jogador do Fortaleza. Fácil. Pior jogador. Ele estava de 9, tudo bem. Não importa a posição dele, mas não dá para imaginar mais o Pedro Rocha jogando centralizado como homem referência. Não dá. Que se busque aí o garoto da base, que coloque o Moisés, mas o Pedro Rocha não tem como mais. Outro jogador que foi muito mal, Marinho, vai entrar porque perdeu boas chances, né? Errou muitas jogadas, se atrapalhou em outras, vai também com esse vermelho aí mais vivo. Boa, é isso mesmo. Puxa lá o Pedro Rocha e você. Eu tô imaginando aqui vermelho assim de mal mesmo, né? Pochettino, obviamente, não tem como não citá-lo. Vermelho sangue, apesar do time não ter sido sanguíneo. Não bote o sangue não, porque aí é muito para ele. Pode botar o vermelhão aí no Pochettino. Péssima escolha do Vojvoda e, nossa senhora, estragou muito um jogo que já não era... O empate já não era bom, né? Enfim. Pronto, eu vou ficar com esses 3 aí, vermelho, né? Aí agora vem os laranjas. Todos que vieram do banco, com exceção do Escobar, pode colocar laranja. Lucero, Pikachu, Machuca e... Pochettino já coloquei, né? Vermelho. Machuca, Lucero e Pikachu, todos entraram mal, assim, não ajudaram nada. Aliás, perderam muitas jogadas. Bruno Pacheco, novamente eu vou colocar laranja. Pacheco não tem agradado. Da regularidade que ele tem, anda muito mal. Acho que é isso.
Aí qualquer coisa eu volto atrás aí. Mas vamos lá, os amarelos. Escobar, porque entrou, ainda conseguiu ajudar ali, foi um pouco de raçudo. Nada também a ser desastroso, também nada de elogios. Cauã também vai ficar amarelo. Foi o jogador que mais tentou no meio, né? Kusevich também vai amarelo. Moisés também vai amarelo. Todos jogadores que em algum momento foram importantes no jogo, certo? Em algum momento foram importantes no jogo. Dudu vai ser laranja também. Dudu vai ser laranja porque eu gostei da última partida dele. Hoje ele subiu muitas jogadas pela direita, ele fez bons movimentos, mas né, não deu certo. O Marinho também atrapalhou muitas jogadas e tal. E o Tite e o João Ricardo vai amarelo, vai. O João Ricardo não teve... Mal trabalhou o João Ricardo na prática, né? Não, bota amarelo pro João Ricardo, não, bota laranja, porque eu vou falar uma coisa sobre o João Ricardo, que ele estava muito lento na reposição de bola. Mas também por conta que o time também não pedia muitas jogadas. Mas outras ele acabou errando, mas vai ficar laranja, porque teve jogada rápida para ele sair e ele acabou atrasando. Mas não chegou a falhar nada, o pênalti ele, enfim, zero culpa. Tite, para mim, é uma grande interrogação, viu? Mas o Tite vai como amarelo, vai. Amarelo. Acho que o Cardona no momento tem me agradado mais. Seria mais por isso. E é isso. Coroa, se eu vou colocar. Obviamente não tem coroa, né? Cara, coroa, eu vou pegar de bronze, que é a menos valiosa de todas. Certo. Para colocar. Faltou no Zé Cauã. Wellington, tá? Faltou Zé, né? Isso. Zé amarelinho também. Amarelinho. Era melhor que o Zé tivesse ficado em campo do que ter saído. Porque o Pochettino piorou a situação. Vai voltar essa coroazinha de bronze pro Cauã. Para Cauã, porque ainda é o melhor jogador do Fortaleza na temporada. E é um problema, um garoto de 18 anos ser o melhor jogador do time na temporada. De um time, e de um time assim, desse porte, né? Com tanta gente graúda, com tanta gente, isso. com tanto investimento, você pega um cara da base para ser Caleb, Caleb. Caleb ficou se mexendo ali para amarelo. O Caleb tem muita qualidade, foi o que deu a finalização também, né, para a defesa do Arcanjo, foi boa. Segundo tempo ele estava muito cansado. Eu já teria sacado ele ali com 25 minutos do segundo tempo. O segundo tempo dele foi bem ruim. Seria até um laranja, mas o primeiro tempo dele foi bom. Acabou ficando um amarelo aí. Um amarelo já partindo pro laranja. É isso. Esqueci mais ninguém, não, né? Acho que agora foi. Agora o Voivoda já foi, o resto foi tudo aí. Mais quer falar alguma coisa ainda? Não, é só uma coisa, que nesse momento o Vitória está na rota do Bahia. Assim, na semifinal. Hoje, né? Só hoje, mas que era de beirando, eliminado, para de novo ter essa rota. Bahia e Vitória que se enfrentaram, inclusive o Bavi dessa quarta-feira foi a maior da de Gabriel Wacker colocou, e o próprio Temperatura já colocou depois também, maior audiência da história da Copa do Nordeste em Salvador pelo SBT, né? Que é desde 2018 para cá, deu 29 pontos de média, 34 de pico. É assim, uma cavalice que o Bavi fez, e nesse momento um chaveamento colocaria numa possível semifinal. Seria interessante. Seria bom.